te glorificar pela vida do teu servo. A Deus, o teu filho de bom grato, Senhor, recebeu o convite e aqui estás. Deus, eu quero te apresentar a vida do teu filho, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor tem preparado, reservado na noite desse dia para a sua igreja. Fala conosco através do teu servo, Senhor. Usa ele como canal, instrumento, vaso na bomboneira. Ó Deus, que nesta noite, ó Pai, direciona ele, Senhor. Nesta noite, usa ele, Senhor, aqui para a sua igreja. Deus, fala conosco, nos abençoa e nos dê vitória em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Você pode aplaudir a Jesus. Mais força. Isso. Glória a Deus. Sou grato a Deus por esta oportunidade de retornar a esta casa. Deus em Cristo abençoe o pastor Alexandre Nascimento, pastor presidente desta casa, juntamente com o nosso amigo evangelista Luciano, está na direção desse trabalho. Deus abençoe a todo o corpo ministerial, pastor desse trabalho. Deus abençoe, sou seu fã. Gente, faço-me acompanhado de amigos de grandes valores que Deus colocou na minha vida. Está aqui comigo nessa noite pastor Emerson Santos, nosso subprefeito da nossa região, aqui do seu bairro, subprefeito de líder da refrigeração. Está conosco o Adail, já vai louvar já. E está aqui um grande amigo, irmão, congregamos junto. Tenho o prazer de apresentar ele, meu amigo mesmo, irmão, Flávio. Deus em Cristo abençoe. Queria que você aplaudisse a Deus por essas vidas. Isso, glória a Jesus. Glória a Deus. Se puder dar mais um pouquinho de retorno, glória a Deus. Gente, enquanto alegre, feliz por estar aqui nessa noite. Você que trouxe a Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Deus. Mateus, Deus abençoe. Deus vai te usar mais do que eu aqui, tá bom? Glória a Deus. Enquanto você procura, vamos ouvir um louvor. Vem cá, Deus. Deixar um louvor aqui. Glórias a Deus. Receba o servo de Deus com as palmas. Isso. Vem cá. Isso, mais forte, gente. Que é para Jesus. Glórias a Deus. Vem cá louvar e a gente vai entrar na palavra. Vai, meu filho. Salve da igreja, capaz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar. Estou muito feliz de estar aqui na presença do Senhor, com mais um povo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Se você souber, me ajude, em nome de Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Por isso existo. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar. Ele se senta de pé. Eu não vou perder. É mais que estratégia e posso não ver. Hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando.
O Senhor está cuidando de ti. Está Aleluia! Glória a Deus. Deus aqui te abençoe. Cada eu sei que trouxe essa Bíblia. Vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glórias a Deus. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Verso de número 1. Glórias a Deus. Vamos ler. Escrito está: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternas de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glórias a Deus. Se assenta. Isso, aproveita que você sentou, aplauda ao Senhor mais uma vez. Deus merece. Muito obrigado. Está ali nossos amigos. Estavam no culto jovem. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Uma honra. Vamos lá. Irmãos, o texto que ora nós lemos está inserido no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 1. Ele é um texto que de fato ele nos chama a atenção pelo aquilo que o texto ele nos apresenta. E ora lido aqui, eu consigo enxergar aqui uma verdade que a gente percebe. Se a gente trazer para os nossos dias, os atuais, do século XXI, a gente vai ver o que a gente leu aqui é parecido com o que a gente vive. Mas o texto que nós agora lemos está falando-se de uma igreja. Essa igreja ela tem um propósito, ela tem um foco e ela tem um objetivo na face da terra. E qual é o objetivo, Felipe? O objetivo dessa igreja é falar, anunciar sobre o reino dos céus. E Felipe, quem é o líder da igreja, dessa igreja? Quem é o pastor dessa igreja? A saber, é conhecido como Pedro. Pedro é o líder desta igreja. E essa igreja aqui no capítulo 12 de Atos, ela está sofrendo de uma certa forma uma perseguição terrena. Por que a igreja está sofrendo uma perseguição terrena? Porque é simples. Porque quando a igreja sabe o que tem que fazer, conhece seu objetivo e sabe qual é o seu foco, infelizmente a igreja não vai agradar a todos. Por quê? Porque se nem Jesus agradou, não vai ser a gente que vai agradar. Infelizmente, para alegrias de um e para a tristeza de outros. Mas a igreja ela tem que continuar avançando. Esse é o foco e objetivo da igreja. E Felipe, por que está acontecendo aqui? Vamos chegar lá. A Bíblia vai dizer que agora no livro de Atos dos Apóstolos, que a Bíblia aqui, o texto aqui vai dizer que a igreja está sofrendo uma perseguição terrena. E que perseguição é essa? Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos
O texto inicia dizendo que Deus faz uma promessa. E que promessa é essa? Para quem permanecer, para quem decidir ficar, Deus enviaria algo. Eles ficam esperançosos com aquilo que Deus fala. Capítulo 1 e capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A igreja está em uma constância oração para receber aquilo que Deus falou que iria acontecer. O texto diz que a partir do capítulo 3, que acontece aquilo que Deus falou. Filipe, e o que Deus falou? Deus disse que iria descer com um renovo sobre a igreja. Deus disse que iria descer com algo diferente sobre a face da terra na igreja. Aí a história vai dizer que pelo fato da igreja estar em uma constância em oração, eles recebem aquilo que pedem e mantêm aquilo. A história vai dizer que agora, os judeus que deveriam ter recebido a Cristo, eles não recebem Jesus, eles negam a Cristo. E pelo fato deles negarem Jesus, quem não tinha direito, esse sim recebe a Cristo, a saber, os gentios. Então olhe para cá, percebe que tem alguém desvalorizando o convite do mestre, mas mesmo assim tem alguém que não tem direito, mas está dizendo: se tu me quiseres, eu quero você. Se tu me aceitares, eu te aceito também. O problema, Flávio, não é o convite que eu recebo, é como eu trato o convite que é recebido. Porque uma hora o dono do convite não vai mais convidar, uma hora o dono do convite não vai mais fazer convite. É certo isso, porque ele sempre está dizendo: as portas estão abertas, as portas estão abertas. Mas eu vim como um profeta de Deus para dizer para você nessa noite: cuidado para a porta não fechar. A porta está aberta, é porque Deus está deixando um recado. E que recado é esse, governo? Ainda dá tempo de você me aceitar. Filipe, que recado é esse? As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus. A igreja, Flávio, já entendeu o propósito. A igreja ele já entendeu o que tem que fazer. O que tem que fazer é simples. Quando o convite chegar e o convite vier a mim, é sim senhor e não senhor. Luciano, quando o convite de Deus chegar, é Anderson Carvalho, é sim senhor e não senhor. O convite é simples. Quer aceitar Jesus? Quero, não tem problema. Enquanto a porta estiver aberta, o convite vai ser oferecido. Mas quando a porta fechar, não reclama do convite. Quando a porta se fechar, não reclama que ele não avisou. Quando a porta se fechar, não adianta falar que ele não avisou. O aviso já foi dado. Aceita quem quiser. Ele faz o convite. E aí? Infelizmente, tem gente que recusa e tem gente que aceita. Porque só sabe da dor quem tem um calo no pé. Aí o texto diz que os judeus não aceitam, Flávio. Mas quem não tinha direito recebe Jesus de braços abertos. E isso aqui vai começar agora, pastor Emerson, uma grande confusão na face da terra. Por quê? Porque quem não valorizou está perdendo o convite de quem está valorizando. Eu estou dizendo, gente, que quem valorizar o convite do mestre só tem a ganhar. Quem aceitar o convite do rei só tem a ganhar. Só tem a ganhar, Filipe? Tem. E aí, como que eu tenho como ganhar? É simples. Porque 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Filipe, só tem como ganhar? Tem. Salmo 91. Igreja, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Filipe, mas eu não tenho nada para comer. Claro, fica tranquilo. O corpo vai mandar alimento de dia e alimento de noite.
noite. Felipe, não tem nada na minha casa, não tem problema, fica tranquilo, porque o povo vai trazer alimento de dia e alimento de noite. Felipe, acabou a água na minha casa, não tem problema. Evangelista Luciano, Deus já preparou um ribeiro te esperando para te sustentar. Tem prova? Tem. Mas no meio dessa prova ainda tem um ar que você respira. O texto vai dizer que pelo fato de eles não receberem, eles agora começam uma grande confusão na terra. E começando essa confusão na terra, meu Flávio, isso vai mexer comigo porque o texto vai dizer que agora que o rei que está na face da terra, conhecido como rei Herodes, ele vai se levantar contra alguns da igreja. Mas antes dele se levantar contra alguns da igreja, ele vai ver que os judeus não estão felizes com aquilo que está acontecendo, com a produção da igreja, com a evolução da igreja. Porque quem olha de fora está dizendo, poderia ser eu, era para mim estar lá, era para eu estar fazendo, era para estar eu na direção. E por que você deixou o convite passar? E por que você não valorizou o convite do mestre? E por que você não aproveitou a oportunidade? Agora está aí remoendo, dizendo que era para matar você? Aceita que dói menos, mas a oportunidade ainda está aberta. Aproveita enquanto é tempo. Porque enquanto a gente não escuta o barulho da trombeta, a oportunidade está aberta. Porque quando ele falar assim, vinde bendito de meu Pai, não tem mais para onde correr, não tem mais para onde fugir. Aproveita enquanto a oportunidade está aberta. Aí o texto diz, pastor Emerson, que agora a igreja está sofrendo uma perseguição. E pelo fato da igreja estar sofrendo uma perseguição, o texto diz que agora esse novo rei que se levanta, conhecido como rei Herodes. Eu disse que o rei Herodes aqui, ele percebe que os judeus não estão alegres, não estão felizes com aquilo que a igreja está fazendo, que está evoluindo a igreja. A história vai dizer que os judeus se juntam com Herodes, eles armam uma coisa, uma panelinha, para tentar paralisar a igreja. Percebe que antes de alguma coisa acontecer, a conspiração já está montada contra a igreja, de uma certa forma tentando paralisar ela, tentando destruir ela, tentando tirar força da igreja. Felipe, e como que eu tento paralisar a igreja? É simples, verso 2: e matando Tiago, irmão de João. Percebe que no verso 1, o rei Herodes estende a mão sobre alguns da igreja. O texto diz que ele estende a mão para maltratar. No verso 2, o maltratar dele já está levando alguém para a morte. E isso mexe comigo, porque o rei Herodes percebe que maltratando o irmão de João, Tiago, levando ele à morte, os judeus se alegram com a morte dele. E isso me deixa triste, porque como é que alguém consegue colocar um sorriso no rosto se tem luto do lado de dentro da casa? Eu queria entender, Belo Flávio, como é que alguém consegue armar churrasco, convidar amigo, dizer que já está tudo pago, não precisa colocar nada, se tem alguém sofrendo do outro lado, com choro, com luto, com pranto, porque perdeu alguém querido? Eu queria entender esse tipo de pessoa que diz ser humano, mas não se compadece com a dor do próximo, muito menos se sensibiliza com a dor do seu irmão. Eu queria entender esse tipo de pessoa, esse nível de pessoa, que se diz ser humano o suficiente, mas não sente a dor de ninguém. Esse tipo de pessoa não está nem aí, pastor Emerson. Eles não querem saber quem morreu, eles não querem saber quem caiu, eles não querem saber quem perdeu. O negócio deles é armar conspiração, fazer festa, fazer churrasco. Quem está nem aí para quem está perdendo, eles não estão nem aí para quem está chorando. O negócio deles é armar festa, fazer churrasco para quem está perdendo. Eu estou dizendo que tem gente comemorando no meio da tua perda, tem gente comemorando no meio da luta, tem gente comemorando
saiu como boca de Deus, como profeta aqui na terra, somente para poder dizer que quem esperava teu mal vai ter que ver você de pé, querendo eles ou não, vai ter que ver você de pé. Então lá vai, a primeira palavra para você nessa noite é: até tentaram te derrubar, mas não caiu. Até tentaram te matar, mas não te matou. Tentaram até te derrubar, mas não conseguiram. Tentou até te dar rasteira, mas não aconteceu. Por quê? Porque enquanto o grandão da Galileia estiver aqui dentro, Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Deixa eu liberar isso aqui pra você. A conspiração que se levantou contra a tua casa, a conspiração que se levantou contra o ministério, Deus está dizendo: eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior. Ah, Jesus de Nazaré, guarda minha alma aqui, Jesus. Ah, Jesus, posso liberar isso aqui? É porque tem gente que está assim, ó, esperando de janeiro a dezembro a sua casa padecer, a sua família sofrer, o teu ministério cair, a tua casa quebrar. Mas mal ele sabia, pastor Alexandre, que tinha um Deus lá de cima, assentado no alto sobre o trono, dizendo: eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Eu estou dizendo que pode se levantar quem quiser contra a tua casa. Deus é maior. Ah, Jesus na minha alma. Eu estou sentindo algo diferente aqui em cima desse altar. Eu estou sentindo algo diferente. Eita! Eu não sei você, se você vai acreditar no que eu estou falando. Já tinha demônio preparado, esperando a queda da tua casa, esperando a queda da tua família. Mas hoje, nessa noite, demônios do inferno, vai pro quinto dos infernos, porque a igreja prevalece. Ah, Jesus! Eita! Tem fogo aí? Tem glória aí? Vamos lá! O texto diz que a gente levanta uma conspiração contra a igreja. E levantando a conspiração contra a igreja, Adailton, o texto diz que eles levantam uma conspiração contra a igreja. A ideia deles é boa, perfeita. Olhando, Flávio, não tem como dar errado. Não tem. Mas quando eles vão colocar em prática, quando eles armam alguma coisa aqui, o varão do livramento chega. Quando eles armam alguma coisa ali, o anjo chega. O texto diz que a única forma de fazer a igreja ficar sentida é levando alguém de exemplo. O texto diz que Tiago morre. E quem é Tiago? Tiago é alguém da igreja. Tiago, ele é alguém que é conectado à igreja, participa dos cultos, vem para a escola dominical, vem para o culto da palavra, está na consagração. Pastor falou que tem oração meia-noite, ele está na porta da igreja. Falou que tem monte para a igreja, ele está no meio da roda. Quem é Tiago? Tiago é alguém que é envolvido com a igreja. E isso aqui é mole, é a estratégia deles. Qual a estratégia? Eu vou pegar alguém que é envolvido, Flávio, com o ministério, para poder desestabilizar a igreja. O texto diz que eles matam Tiago. A igreja fica sentida com a morte de Tiago. O texto diz que além deles matarem Tiago, eles vão no líder. Eles prendem Pedro. E prendendo a Pedro, eles não poderiam fazer mal nenhum com Pedro,
Por quê? Primeiro, era período de Páscoa. Na Páscoa não podia matar ninguém. Prenderam ele. Segundo, teriam que esperar a Páscoa passar. Festa demorava 7 dias. No mínimo. Tendo que esperar 7 dias. Eles observam e contam os dias dizendo: Pedro, falta um dia menos para você. Eles colocam Pedro na prisão. O texto diz que tem 4 quaternas de soldado guardando ele, aproximadamente 16 soldados. Na nossa ótica humana, Flávio, era impossível Pedro levantar, meter a mão na chave de um soldado e ir embora. Pedro estava tão guardado, tão protegido, que ele estava em cela máxima. Pedro olha a circunstância do ambiente e diz: não tem como eu fugir por aqui, não tem como eu ir por ali, não tem como eu sair por debaixo da terra, eu estou presíssimo aqui. Mas o texto diz que quando Pedro foi preso, a igreja reagiu de uma outra forma. Podendo, que outra forma é essa? Se a estratégia do diabo prendendo Pedro era paralisar a igreja, está todo mundo saindo do cenário. Está todo mundo saindo de cena, pastor Alexandre, e vai para a casa da irmã Maria. Pastor, é isso. Se eles se juntam com os judeus para fazer uma panelinha para poder destruir a igreja, está todo mundo da igreja saindo de cena e indo para a casa da irmã Maria. Mas qual é o objetivo? Se do outro lado tem uma panelinha levantando conspiração, como vai terminar de matar? Na casa da irmã Maria tem um grupo selecionado dizendo: Deus guarda. Na casa da irmã Maria tem um grupo selecionado, escondido, dizendo: Deus livra Pedro. Enquanto a conspiração está do outro lado, arquitetando como vai te pegar, no outro lado, na casa da irmã Maria, está todo mundo dizendo: Deus, obrigado pelo livramento. Enquanto está todo mundo dizendo: já está certo da gente pegar ele, do outro lado, na casa da irmã Maria, está dizendo: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é pelejador. Enquanto a igreja estiver orando, eu sei que nada vai te acontecer. Enquanto a igreja estiver em oração, eu sei que a minha casa está guardada. Pastor Alexandre, Luciano, está todo mundo conspirando contra a igreja, mas a igreja reagiu debaixo de oração. Eu vou melhorar isso aqui para você. Enquanto tem muita gente conspirando contra você, falando da tua casa, falando da tua família, falando do teu ministério, não precisa descer baiana, não precisa panelada em ninguém, não precisa da vassourada, não precisa descer do salto. O que eu preciso, Felipe? Eu preciso entrar no quarto, fechar a porta e orar, meu Pai secreto. Felipe, o que eu preciso? Entrar no quarto, fechar a porta e orar, meu Pai em secreto. Eu estou dizendo que a humilhação que você passou em público, Deus vai dar exaltação no secreto. A humilhação que foi passada em público, Deus vai lhe exaltar em secreto. E aí? Essa forma que a galera acha por aí, falou de mim aqui, eu publico no Facebook, falou da minha casa, eu boto em direto no WhatsApp. Isso aí, para quem entrar, tá passado, gente. Eu sou de uma época que minha falecida avózinha, Deus o tenha ela, de tanto cabelo branco, tinha cabelo branco mais do que gelo. Ela falava: filho, com a boca ninguém ganha nada, com a boca ninguém leva nada. Se for para ganhar guerra, eu aprendi que guerra se leva no joelho. Eu aprendi que guerra se leva no joelho. Pastor Alexandre Nascimento, minha avó falava assim: filho, vamos tirar um período de oração. Eu falava: claro, vamos orar. Minha avó já está velhinha, ela não vai aguentar falar nem 10 minutos. Quando eu fui ver, passava 30 minutos. Quando eu olhava, parava 40 minutos. Quando eu menos esperava, já chegava em 50 minutos. Eu falava: caramba, será que minha avó
eu fui ver, pastor Alexandre, passou 1h30. Quando eu deparei com o relógio, 2 horas cravadas de oração. E aí, Felipe, eu estou dizendo que quem vai pro joelho tem resposta. Quem vai pro joelho tem resposta. Enquanto a arma do mundo é pistola, fuzil, granada, 762, AK, crente só tem uma, joelhos. Crente só tem uma, joelho. Crente só tem uma, joelho. Enquanto muita gente se defende na pistola, no fuzil, no miliciano, no bandido, o crente não. O crente se defende no Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso. Eita, eu estou dizendo que você tem a maior arma celestial. Está na hora da igreja. Usa ela. O texto diz que Pedro está preso. Repita comigo, cadeias. Está fraco, diga cadeias. Pode melhorar, diga cadeias. Algemas. Agrilhões. Isso. Pedro está preso de todas essas formas. Não tem como sair. Não tem. E como que Pedro sai? É simples. Está todo mundo conspirando contra ele. Mas está todo mundo se reunindo a favor dele. O texto diz que está todo mundo reunido, Mateus, na casa da irmã Maria, orando por Pedro. E as orações é: Deus livra. Já tivemos um aperto esse ano. Deus guarda. Não aguento mais sofrer. Deus, enquanto eu estou aqui, o Senhor vai lá. O texto diz que a oração que acontece na casa da irmã Maria, gente, de fato e verdade, o que era para ter acontecido ali não acontece. E o que era para ter acontecido? É simples. A presença de Deus era para ter descido no local. Porque quando a gente ora reunido aqui, a presença desce. Só que acontece ao contrário. A presença não desce no local da oração, mas a presença desce no local da sua necessidade. Vou repetir. O que era para ter acontecido aqui era que a presença era para ter descido no local da adoração. Mas o que acontece é que a oração vai no local da tua necessidade. Quando a oração acontece, o texto diz que um anjo vai na prisão onde está Pedro, visita Pedro, acorda, levanta, vamos embora, está na hora de você sair daqui. Pedro se depara com o anjo, olha o cenário. Pastor, o texto diz que desce um clarão dentro do presídio. E os 16 soldados que guardavam Pedro, todos eles ficaram cegos pela luz que desceu. O texto diz que o anjo diz para ele: pega tudo que é teu e vem embora comigo. O texto diz que Pedro, achando que era um sonho, mas mesmo assim ele foi. Ele passa pela primeira porta, a porta se abre. Ele passa pela segunda porta, a porta se abre. Eu não sei quantas portas tinha aproximadamente, mas eu sei que Pedro saiu da prisão. Felipe, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso para você nessa noite, que tudo aquilo que o inimigo achou que prendeu, Deus está destravando nessa noite. Eita, cia. Vamos lá. Se o diabo achou que prendeu teu filho nas drogas, Deus já tirou ele.
Se o diabo achou que vai prender teu marido na porta de barraca, nem que a barraca fecha, mas ele passa pela porta da igreja. Se o diabo achou que prendeu algumas coisas suas, a palavra de Deus nessa noite é Efatá. Vou repetir isso aqui. Se o diabo achou que prendeu alguma coisa na igreja, pastor Alexandre, a palavra da noite na igreja é Efatá. Efatá. E queira o diabo ou não, ele vai ter que ir embora de Malicuia, porque quem chegou é valente para mandar embora. Queira ele ou não, quem chegou é maior, quem chegou é mais poderoso. Vamos lá? Eles acharam que tentando prender ele iria paralisar a gente. Mas qual é o objetivo? Continuar orando. E aí, Felipe? O texto diz que Pedro sai. Pedro saindo, Pedro olha a cena. Ele sabia que iria ser apresentado, gente, depois da Páscoa. Ele olha o cenário de alguns minutos atrás e diz: espera aí, tem alguma coisa errada. Porque há 5 minutos atrás eram cadeias, há 5 minutos atrás eram algemas, há 5 minutos atrás eram aguilhões. Mas agora não tem cadeias, não tem algemas, não tem aguilhões. Peraí, eu estava esperando alguns dias para ser apresentado depois da Páscoa, pastor Anderson Carvalho, para ser apresentado para poder morrer em praça pública. Mas Jesus antecipou. Peraí, você não entendeu não? Quem esperava a tua morte vai ter que ver teu culto de ação de graça. Quem esperava a tua morte vai ter que esperar pelo teu culto de ação de graça. O texto diz, ele olha o cenário, a ficha dele cai, ele olha o ambiente e fica atônito, pastor Anderson, porque ele lembra do cenário anterior e está olhando para o cenário atual. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu fim não é o teu começo. O teu fim não é o teu começo. Deus tem uma história nova para você. Deus tem uma história nova para tua casa. Deus tem uma história nova para tua família. O que muitos estão dizendo que é ponto final, Deus está dizendo é só uma vírgula e eu escrevo tudo novo. O que estão dizendo é ponto final para tua casa, Deus está colocando uma vírgula e está dizendo: eu faço uma nova história. 15 minutos para a gente encerrar. O texto diz que ele olha o cenário, vê onde está e diz: espera aí, o cenário mudou. Ele estava esperando a morte, Mateus. Ele sabia que ia morrer, pastor Anderson. Como é que alguém consegue descansar, Flávio, sabendo que vai morrer daqui a tantos dias? Mas Pedro não. Pedro fica em paz. Pedro descansa. Por quê? Porque em Mateus, Deus tinha feito uma promessa para ele, se não me engano, capítulo 15. E que promessa é essa, Pedro? Sobre esta rocha você edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus. Felipe, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você nessa noite que quem guarda a palavra de Jesus, que quem guarda a promessa liberada, não tem medo da ameaça do homem, não tenha medo da ameaça do homem. Por quê? Porque quem sabe aquele que falou garante. Quem sabe aquele que falou garante. O homem pode falar e falha, mas Deus fala e sustenta até hoje o que falou. Vamos lá. O texto diz que ele olha, observa o seu cenário,
E observando o seu cenário, ele olha para si, analisa suas pernas, seus braços. Ele vê que não tem marca nenhuma no seu corpo. Ele observa tudo. O texto diz que agora ele vai na direção da casa da irmã Maria. Quando ele chega na casa da irmã Maria, está todo mundo reunido orando. Diga orando. Pode ser melhor, diga orando. Está todo mundo orando. Quando ele bate na porta, a menina escuta, corre para abrir a porta. Quando ela abre a porta e olha, vê que é Pedro, ela se assusta e fecha. Isso mexeu comigo, pastores. Porque se está todo mundo orando, Deus livra, Deus guarda, e está dando nome na oração: livra Pedro, guarda Pedro. Mas a resposta da oração já está na porta. Deixa eu entrar. Luciano, a menina toma um susto, porque o cenário que ela está vendo é todo mundo orando para Deus guardar, para Deus livrar. Só que quando ela abre a porta, quem pediu para Deus guardar, para Deus livrar, a resposta já chegou. Não, você não entendeu, não? A resposta da tua oração, ela vai bater no teu endereço. Eu vou melhorar isso aqui. A resposta da tua oração, ela vai bater no teu endereço. A resposta da tua oração, ela vai bater na tua casa. Porque ela sabe o nome da tua rua, sabe o CEP da tua rua, sabe o número do teu portão. Eu estou dizendo que quando a bênção chegar na tua casa, ela não vai errar portão, ela não vai errar nome, ela não vai errar endereço. A bênção é tua e ninguém toma. Fica de pé comigo. A bênção é sua e ninguém toma. A bênção é sua e ninguém toma. O texto diz que Pedro chega abaixo da porta e entra. Deixa eu voltar um pouquinho. Filipe, o mesmo anjo que visitou Pedro na prisão, ele não poderia voltar até a casa da irmã Maria para poder avisar do céu: não precisa mais orar. Por quem vocês oravam já está solto, já está livre. Não poderia. E por que ele não faz? Porque o anjo entendeu o recado. E qual é o recado? Se eu avisar que eu soltei, eles param de orar. Mas para não parar de orar, a bênção chega como surpresa na tua casa. Alguém aqui no altar entendeu? Para eles não pararem de orar, vai acontecer surpresa na tua casa. Tem gente esperando a queda ruim lá desde janeiro. E Filipe já chegou a dezembro. Agradece a Deus que tu está com vida. Agradece a Deus que tu está com saúde. Muita gente já foi, mas você ficou. Muita gente já caiu, mas você permaneceu. Agradeça a Ele. Muita gente morreu, mas você ainda está com vida. Fechei. E agora? É simples. Qual é o segundo recado? Quando Pedro chega, Pedro entra. Eles poderiam parar de orar, Luciano, sim ou não? Mas não parou. Qual é o segundo recado? É simples. Porque o segredo não é orar para ter. O segredo é orar para manter aquilo que foi recebido. Por que, Filipe, que Deus está deixando tanto eu orar, tanto eu orar, tanto eu orar? É simples. Para quando chegar nas tuas mãos, você saber valorizar a bênção que Deus vai te entregar. O ano de 2023 ainda não acabou. Ainda há tempo de surpresa na tua casa. Ainda é tempo de surpresa na tua família. Filipe, qual é o segredo? Não para. Filipe, qual é o segredo? Não para. Filipe,
aqui agora. E aí, Felipe? Como que eu vou vencer tudo isso? Orando. Mas como que Deus vai me ajudar? Se eu estiver com Ele. E Ele estiver comigo, é claro. Mas nessa noite eu quero conhecer o primeiro corajoso e a primeira corajosa que sabe as guerras que enfrentou de janeiro a dezembro, sabe que não foi fácil permanecer de pé até hoje. Só você sabe que não foi fácil, não está sendo e não vai ser, se permanecer dessa forma. Mas se permanecer da forma de Jesus, o caminho é diferente. Ninguém pode tomar atitude por você que só você pode tomar. E escuta isso aqui. Para tomar essa decisão, me desculpa lhe dizer, tem que ser homem demais e mulher demais para dizer que não aguenta mais viver da forma que está vivendo. Tem que ser homem demais e mulher demais para saber que a forma que está vivendo não está boa e querer mudar de vida. Quero conhecer nessa noite o primeiro corajoso e a primeira corajosa. Entre nós alguém? Entre nós alguém? O Espírito de Deus está passando por aqui ainda. Aleluia. O silêncio diz que não. E a igreja aplauda ao Senhor. Isso, com excelência. Deus abençoe. Muito obrigado. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Yeah.